Cara, eu tava dando uma olhada no conteúdo programático do concurso público que eu vou fazer no mês que vem, e ele trata sobre ecologia, fala sobre relações ecológicas, sucessão ecológica, parece ser muita coisa. Você poderia me dar uma dica do que é isso? De onde eu poderia começar a estudar? Claro que sim, claro que te ajudo. A ecologia é uma área da ciência que estuda a relação dos seres vivos e com os fatores que os cercam também. O ecólogo tem que saber um pouco sobre zoologia, sobre botânica, tem que saber também sobre fatores que envolvem toda essa dinâmica. Ei, ficou curioso? Ficou curiosa sobre isso? Quer saber mais? Eu me chamo Ruben, sou professor de biologia do canal Biologia do Bem e tem timo. Bora estudar comigo? E então, eu começo o módulo de ecologia aqui do canal, com a aula 1, uma aula bem conceitual, uma aula inicial. Mas entenda um conceito como uma base fundamental para você seguir com os conceitos mais complexos. Então acompanhe comigo essa aula que está ótima, com contextos bacanas e vai servir como base para qualquer assunto da ecologia na sequência do nosso módulo de ecologia. Tranquilo? Vem comigo então! Estamos falando em introdução à ecologia. E não esqueça que a ecologia ela é o estudo das relações entre os seres vivos e o meio em que vivem. Se eu estou falando de ecologia, eu estou falando do estudo das relações. Mas não só de ser vivo com ser vivo, como também de seres vivos com os fatores não vivos do ambiente. Até porque a vida necessita de pressão atmosférica, de luz solar, do efeito da altitude, das rochas. A vida é dependente dos minerais e dependente dessas relações com fatores vivos, com fatores não vivos. Então a ecologia estuda tudo isso, uma área da ciência bem ampla e bastante interessante. Confesso que é uma das áreas que mais cativa o pessoal quando você se encanta pela biologia. Então eu estou falando em seres vivos e o meio em que vivem. Seria entender a complexa relação entre fatores bióticos e abióticos. Aqui cabe uma terminologia legal. Biótico seria a relação direta com fatores vivos do ambiente. Os seres vivos, eu estou falando de bactéria, estou falando de planta, estou falando de animal, estou falando de protozoários. E os abióticos seriam os fatores não vivos, que foi o que eu citei agora há pouco, relacionando com rochas, relacionando com a própria luz solar, a pressão atmosférica, a própria água é um fator não vivo fundamental no estudo ecológico e no estudo da vida por consequência. Dentro dessa ideia inicial do estudo ecológico das relações dos seres vivos, eu fiz um esboço aqui mostrando que a relação direta de uma paisagem, essa manutenção da paisagem, a manutenção do equilíbrio, é dependente dessas relações. Fiz um esboço de um ser autotrófico, de uma planta, de um vegetal, aqui de uma árvore. Coloquei a flecha simbolizando a própria gravidade como um efeito abiótico fundamental para o desenvolvimento da vida no planeta. Pus um animal qualquer aqui, uma ave sendo simbolizada, os cogumelos como uns fungos, seres decompositores da matéria, que a ecologia também estuda essa relação da reciclagem dos nutrientes, que é feita por fungos, por bactérias, protozoários e entre outros elementos da natureza, assim como a planta, a flor que eu coloquei aqui, como um atrativo e servindo como uma coevolução com insetos, por exemplo, ou com outros animais que são polinizadores. Então, entenda que eu tenho relações de fatores vivos com fatores vivos e de fatores vivos com fatores não vivos do ambiente. Mas, professor, será que essas relações acontecem também com o ser humano envolvido? Claro que sim! O ser humano, não esqueça que ele é um mamífero integrado do reino Animalia, reino Metazoa, e que as relações são fundamentais. Mas, professor, eu não vou na natureza buscar o meu alimento, eu não sou um caçador. Eu entendo que nas relações em que nós temos hoje, enquanto seres humanos, normalmente a gente se retira da natureza, mas não esqueça que direta ou indiretamente você está sendo um predador. Quando você vai no mercado e adquire um pedaço de carne, você está adquirindo a matéria que foi retirada da natureza. Talvez não diretamente da natureza, mas na atividade agropecuária.
Então entenda que eu sei que é difícil você colocar na cabeça que o ser humano também estabelece relações ecológicas com a natureza, devido ao nosso distanciamento dela, muitas vezes, nesse mundo contemporâneo, mas que as relações existem sim, até mesmo quando eu falo em necessidade de seres produtores no ambiente, pegando a luz solar e fixando a matéria inorgânica que não é viva, fatores abióticos, e estabelecendo moléculas orgânicas complexas, podendo fazer parte dos seres bióticos do meio, dos fatores bióticos do meio. Então entenda que essa relação ela existe e existe com certeza. Não se retire da natureza nesse estudo. Quando você coloca a ideia do ser humano na natureza, fica muito mais fácil de entender essas relações. Ótimo? Dada a dica? Seguindo, nessa parte do quadro, só fazendo um parênteses, se você é novo no canal, perceba que eu fiquei um tempo fora da gravação, o vídeo começa só com o quadro. É nesse momento que você vai voltar, vai travar o vídeo e copiar o esquema da lousa. Sempre faça um esquemão de quadro, a fim de sintetizar diversos conceitos importantes. Dessa forma você assimila me vendo, me escutando e escrevendo o que você está copiando da lousa. Então faça isso, volta o vídeo, trava lá e copia, porque eu sempre fico na frente. Então volta lá no comecinho, já de propósito essa pausa. Tranquilo? Seguindo aqui, nessa ideia da ecologia, lembremos que a biologia estuda em níveis de organização a vida. E que a vida se estabelece a nível celular antes de qualquer coisa. Todos os seres vivos são constituídos por célula. Assim a teoria celular já colocava para nós. E que uma célula só vem de outra pré-existente. Beleza. As células se agrupam formando tecidos, os tecidos se agrupam com funções complementares ou semelhantes formando órgãos, e os órgãos formam sistemas. Tá, professor, beleza, mas isso aí eu já estudei em outro momento. E o que a ecologia estuda? Tá, boa pergunta, eu vou te colocar agora a situação. Partindo desse sistema, eu tenho um organismo como um todo, que é onde a ecologia entra com seu estudo. Entendendo o comportamento do indivíduo na natureza, se relacionando com os outros indivíduos e também com os fatores não vivos. Então eu tenho o primeiro nível de organização que a ecologia estuda, que é o organismo, o indivíduo ou uma espécime. Um espécime. Cuidado com a diferença. Espécie é um grupo de indivíduos iguais em termos de classificação. Espécime é um. Então eu tenho um espécime humano falando com você, por mais que não pareça. Enfim, um espécime humano falando com vocês, Homo sapiens. Então nós somos da espécie Homo sapiens, mas eu sou um espécime, um representante dessa espécie. Pegou a ideia? Voltando. Quando os organismos, indivíduos e espécies se relacionam em um mesmo local e o conjunto de todos esses indivíduos iguais que vivem nesse local, eu tenho uma população. Então, um conjunto de organismos da mesma espécie que vivem juntos. Eu tenho uma população. E é, na verdade, a nível de população que a ecologia ela estoura em termos de conhecimento científico. Porque você começa a entender não só o indivíduo no seu comportamento, mas a relação dentro da espécie, como que intraespecificamente falando, eles se relacionam. Porque existem essas duas vertentes do conhecimento ecológico também. Aquela que estuda a parte interespecífica de uma espécie com outra diferente e daquela intraespecífica que estuda o comportamento entre indivíduos da mesma espécie. Beleza? Então, o nível de população. Fazendo um parênteses aqui, aproveitando, já que você chegou até aqui na aula, eu convido você a clicar no gostei do vídeo, no like, compartilhar com seus colegas, deixe seu comentário, vamos interagir, a sua pergunta é importante para o crescimento do canal, a sua participação, seu engajamento. Caso você precise fazer perguntas, queira ver um material complementar, eu deixo à disposição o meu Instagram, o @prof.rubenabosni, que a gente possa interagir de alguma forma e assim você apoia o projeto. Sem sombra de dúvidas, o teu apoio é muito importante para mim continuar apoiando os estudantes aí nessa plataforma que nem YouTube. Beleza? Tá feito o convite. Continuando. Populações, então, se agrupam e acabam se relacionando, mas populações diferentes em um ambiente. A partir daí eu tenho a comunidade, a biocenose ou biota, seriam sinônimos aqui. O que mais aparece é a comunidade, de fato, nas avaliações, nos concursos, na prova da escola ou no vestibular.
Mas a biocenose e a biota podem aparecer também. Um nome um pouco mais técnico, a biocenose, que é um conjunto de espécies diferentes que interagem. Perceba que aqui eu só consigo julgar relações intraespecíficas, porque é indivíduos da mesma espécie. A partir do nível comunidade, eu tenho a possibilidade de entender as relações interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Comunidade, biocenose ou biota. Professor, mas qual desses montoeiras de níveis que você está colocando, qual mais aparece na avaliação, nas provas, nos concursos? É uma ótima pergunta e eu te conto agora. É exatamente o ecossistema. O ecossistema seria um conjunto de comunidades mais os fatores abióticos do meio. Eu quero que você preste atenção que até agora, nesses 3 primeiros níveis, eu não falei de participação abiótica. Eu falei, na primeira parte da lousa, do esquema de quadro, que a ecologia estuda tudo isso. Mas qual é o nível que isso vai aparecer? Eu não tinha dito ainda. Nós estamos falando que no organismo, indivíduo, população, comunidade, ele ainda não é avaliado. Mas no ecossistema, sim. Então anota com asterisco isso aí, passa o marca-texto em cima do teu esquema. Porque o ecossistema é o que mais aparece, é o mais importante. Até porque ele leva a essência do estudo ecológico, que é a união dos fatores bióticos mais abióticos. Então seriam todas as espécies viventes, mais a pressão, mais o pH da água, mais a disponibilidade de gases atmosféricos, tudo isso está relacionado nos fatores abióticos. Muito bem? Guardou essa informação? Tendo isso em mente, nasce para nós a organização desses ecossistemas com padrões climáticos e padrões de distribuição de fauna e flora. Isso forma os biomas. No Brasil a gente tem alguns importantíssimos. Caatinga, nós temos o Cerrado, nós temos o Pampa, o Pantanal, a Mata Atlântica. Por exemplo, eu estou falando aqui do Paraná, essa aula está sendo gravada no interior do Paraná. Nós estamos aqui numa região onde tem o remanescentes de Cerrado, mas o que predomina é a Mata Atlântica. Então perceba que, de acordo com a sua posição geográfica no Brasil, é legal você saber qual é o seu bioma. Percebe que o bioma, na verdade, é um ecossistema? Seria uma organização do ecossistema? Legal. Outro fator bacana que aparece nas avaliações são os ecótones. Ecótone ou ecótono. Pode aparecer mesmo. Pode aparecer com o mesmo significado. Os ecótones são regiões de transição entre biomas. Regiões de transição. Entenda, por exemplo, que eu pego uma parte mais central do Brasil com o Cerrado e eu faço divisa com a Mata Atlântica. Nessa região, meio Mata Atlântica, meio Cerrado, eu tenho uma região de transição, que eu tenho fauna e flora dos dois biomas se relacionando. Isso faz com que as regiões de ecótone sejam as de maiores biodiversidades dentre o estudo dos ecossistemas. As regiões de ecótone têm uma altíssima biodiversidade, portanto. Pegou a manha aí? Entenda que essa distribuição de fauna e flora, ela é puramente política. Política não, mas didática, eu diria. Não existe uma divisão onde acabe o Cerrado e comece a Mata Atlântica, onde acabe o Cerrado e comece a Floresta Amazônica. Não existe uma divisão. Existe uma região de transição, que eles vão gradualmente sendo transformados. E nessa região existe a grande biodiversidade dos dois locais, dividindo características bióticas e abióticas. Beleza? É um excelente conceito para colocar em avaliações. Eu acho que só com essa dica aqui, ó, com esse bizu do menininho para vocês, seria legal você deixar um like, deixar uma mensagem de apoio ao canal, fazendo com que o vídeo tenha um maior engajamento. Deixa o arroba do Instagram lá, ó, já falei isso durante a aula, hein? Deixa lá os comentários, vamos interagir? Seguindo, esses ecossistemas com um conjunto, falando de biomas globais, né, que são tipos de ecossistemas como tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, deserto, savana e aquela montoeira toda de biomas, eu tenho a biosfera se estabelecendo, que é o próprio planeta em si. A biosfera seria todo o local do planeta onde eu possa encontrar uma espécie vivente. E eu divido a biosfera, na verdade, nos biociclos. O liminociclo, o talassociclo, o epinociclo, que vão ser mais
temática das aulas mais adiante do módulo. Mas o que eu tenho aqui de início para você entender que a atmosfera seria a parte da biosfera relacionada à camada de gases, a litosfera seria a parte rochosa, o solo de fato, e a hidrosfera a parte de recursos hídricos da biosfera. E tanto a atmosfera, litosfera e hidrosfera fazem parte dos fatores abióticos do meio. Então veja que bacana, se você montar esse esquema no teu caderno aqui, ó, tá escrevendo no caderno, tá acompanhando a aula, tira foto, tira print da tela, marca no Instagram, coloca em seus stories e vamos interagir dessa forma? Olha que legal. Quero saber de onde que você está falando, de onde você está escrevendo, de onde você está assistindo a aula. Coloca aqui nas mensagens embaixo. Beleza? Seguimos. Biosfera seria o nível máximo dentro do estudo ecológico, que seria o planeta. Mas antes de finalizar, nossa aula já está chegando no fim. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que a aula te ajudou. O esquemão de quadro organizado, dinâmico, fazendo com que você chegue direto ao seu objetivo. Toda essa relação precisa ser entendida, traduzida com dois termos bem básicos, mas essa base, no sentido base fundamental. Você não entende os demais assuntos da ecologia se você não entender esses dois termos que estão colocados com o hashtag Joguinho da Velha ou Chiqueirinho, o habitat e o nicho ecológico. O habitat é o lugar onde a espécie pode ser encontrada. Seria, entre aspas, o endereço da espécie dentro da biosfera, dentro do seu ecossistema, dentro da sua comunidade, dentro da sua população. Então eu tenho o endereço, entre aspas, o habitat seria o local apropriado com fatores que a gente tem físicos, fatores abióticos que permitem o desenvolvimento dessa espécie. Entenda que se eu pego, por exemplo, um peixe que é altamente adaptado a um habitat marinho, aquático ou dulcícola, e eu não vai conseguir, se eu colocar ele no solo, ele não vai conseguir sobreviver. Aquele habitat, faltam recursos, fatores abióticos que permitem o seu desenvolvimento. Por isso o conceito de habitat, que não pode ser confundido com o conceito de nicho ecológico. Quando eu estou falando em nicho ecológico, estou falando que a atividade ou a função que a espécie desempenha seria as interações delas entre os indivíduos, que é a temática do papel ecológico, e com os fatores não vivos também. Então entenda que o nicho ecológico seria o que a espécie faz para sobreviver. Ela consegue parceiros reprodutivos? Ela precisa caçar para ter alimento? Ela fabrica o próprio alimento partindo de moléculas inorgânicas com processo quimiosintético ou fotossintético? Tudo isso é nicho ecológico. Pô, será que o meu parceiro reprodutivo está no mesmo período reprodutivo do que eu? Isso tudo são palavras-chave citadas nas questões de vestibular, nas questões de prova da escola, em concursos, que remetem à ideia de nicho ecológico. Beleza? Nicho e habitat. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, me procura no @ do Instagram, vamos trocar essa ideia, vamos interagir, com certeza juntos ficaremos mais fortes. E eu digo o seguinte para você, aula 2 com a relação direta entre habitat e nicho ecológico. Entenda que duas espécies no mesmo ambiente, elas podem competir pela sobrevivência. Essa é a temática para aula 2. Ficou curioso? Segue para aula 2, tá bem bacana. Valeu? Se você está aqui até o final do vídeo, eu agradeço a sua participação. Só o fato de você assistir o vídeo todo já é um apoio muito grande para esse projeto e que a gente possa crescer junto. Beleza? Obrigado pela participação e te espero nas próximas aulas, hein? Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.